Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente trouxe uma surpresa bem bacana para vocês. O Luiz, que participou da entrevista que a gente fez no módulo 8 sobre tramitação de patentes, ele preparou um vídeo muito especial contando a experiência dele como examinador de patentes de química no INPI. Então, fiquem com o vídeo dele aí e boa aula. Olá, o intuito dessa palestra é falar um pouco do trabalho do químico no INPI e, de certa forma, falando do trabalho do químico no INPI, a gente vai falar um pouco da natureza do exame de patentes, especificamente na área de química, que é uma área que tem uma especificidade muito grande. Para a gente ter uma ideia, o INPI, assim como vários outros órgãos, como o INPI, escritórios de patentes ao redor do mundo, tem só 3 diretrizes de exame específicas de áreas. Então, são a diretriz de química, a diretriz de biotecnologia, a diretriz de invenções implantadas por computador. Então, a química tem uma especificidade muito grande. Então, a intenção aqui é falar um pouco do trabalho do químico, no meu caso, como examinador, e também em outras áreas. No final da palestra, eu vou falar em outras áreas que o químico pode trabalhar dentro do INPI. E falando sobre isso, a gente acaba falando sobre o exame em si e algumas particularidades que eu acho muito interessante para os futuros inventores já irem conhecendo para poder trabalhar nessa área. Então, eu fiz uma palestra assim, um pouco adequada aos itens do curso que a gente está participando, de patentes da química e seu uso na área de ensino, né? Falar rapidamente sobre a introdução à API, algumas curiosidades, sobre novidade, que tem características bem específicas na área de química, atividade inventiva e aplicação industrial também, classificação e busca, que é uma tarefa prévia ao exame feita pelo examinador, a leitura e a redação e a tramitação. Todos esses assuntos, quando a gente fala do examinador, a gente vai acabar dando dicas também para os inventores, quando a gente fala desses assuntos. Então, a gente sabe que a propriedade intelectual ela tem um arcabouço jurídico bem extenso, né? Mas especificamente a área de química, os químicos podem trabalhar em algumas áreas muito específicas, né? Direito de autor a gente conhece muito bem pelos livros, né, na área específica técnica, e os artigos científicos. As marcas tangenciam todas as áreas tecnológicas, né? A gente conhece várias marcas na área de química. As indicações geográficas, muitas vezes, os químicos podem trabalhar na parte de produção, que geram novas indicações geográficas, cultivares e conhecimentos tradicionais. Muitas vezes, conhecimentos tradicionais também geram novos conhecimentos científicos, principalmente na área de produtos naturais, que é muito vinculado à química, sempre foi muito vinculado à química, e principalmente aos fármacos, que é a área específica que eu trabalho. Então, mas aqui a gente vai se deter particularmente às patentes, né? Como é o nicho do curso. Então, a gente sabe que existem 3 maneiras da gente se apropriar do conhecimento, né, na área científica e na área química. Né? Então, o mais comum no Brasil é tornar o conhecimento público através dos artigos científicos. Né? O Brasil está sempre entre os 10, 12 primeiros colocados no mundo na publicação científica. Né? Outra maneira é manter em segredo, o que na área química tem-se um risco, de acordo com devido à engenharia reversa, né? Então a gente pode correr o risco de terceiros identificarem os segredos industriais. E o terceiro, que a gente vai falar um pouco aqui, é o depósito de um pedido de patente, né? Que tem uma natureza específica e uma natureza técnico-jurídica, né? Então, não é só, a gente não vai falar só de química, a gente vai falar também muito da questão da lei específica e como essas duas coisas se entrelaçam para a gente gerar um sistema patentário saudável, salutar, né? Tanto para os inventores quanto para os terceiros envolvidos. Então, o que é uma patente, né? A gente já tinha visto ao longo do curso aqui, através das aulas da Leila e da Ana. Então, eu grifei aqui alguns termos, né? O título é temporário, né? Então, aquele título que vai durar um período de tempo, de 20 anos, no caso das patentes, 15 anos no caso do modelo de utilidade. E sendo assim, quando acabar esse período de vigência, os terceiros vão poder reproduzir aquela invenção. Essa é uma das ideias do sistema, né? E ele é outorgado pelo Estado, então é
um direito específico de cada país. Então, cada país tem uma legislação específica. Eu vou falar um pouco aqui da legislação brasileira, que em muitas coisas se assemelha a várias outras legislações, mas tem algumas especificidades. E para que serve, né, essa patente? Né? Ela permite que terceiros sejam excluídos. Essa serventia, ela vem para o inventor, mas quando a gente pensa no todo, ela serve de maneira genérica para incentivar a inovação. Tá? E a área de química é uma das áreas que a gente mais encontra pedidos de patentes, que é uma área muito dinâmica, né? Uma área que a gente trata a química em si, a gente trata de compostos químicos e estruturas moleculares, então a gente tem N possibilidades de variações. Então a química tem uma natureza específica dentro do sistema patentário, que é essas possibilidades quase infinitas de compostos, composições, de produtos, de processos. Tá? Dentro desse cenário, quando a gente fala de um direito outorgado pelo Estado que exclui terceiros, a gente imagina que é mais do que necessário uma pessoa que faça essa intermediação. E essa pessoa tem que ser uma pessoa que trate isso com neutralidade, né? Ela não tenha nenhum viés, tanto para o inventor quanto para os terceiros, quanto para o público em geral, que muitas vezes não tem interesse que aquela patente seja concedida, porque aí pode ser reproduzida imediatamente, não demorar 20 anos. Então, a ideia é que o examinador de patente fica entre esse slide é interessante porque logo que eu entrei na NPI, a impressão que eu tinha é que eu seria um carimbador de papel, né? Quando a gente pensa só na natureza jurídica do processo, a gente pensa numa coisa muito mais estática. A gente acaba vendo que não, que depois que a gente entra no trabalho de examinador de patentes, o sistema é muito mais dinâmico e ele demanda muito mais conhecimento do examinador, e um conhecimento dinâmico ao longo dos anos, porque muda muito. Algumas tecnologias já mudaram muito desde que eu entrei em 2006 até agora. Então, não é um trabalho só de natureza jurídica, tem muita pauta jurídica, mas tem principalmente a pauta científica envolvida. Então, a gente pode dizer que o examinador de patentes está mais próximo desse rapaz aqui, com duas telas, a gente trabalha com duas telas no NPI, uma para analisar a invenção e a outra para o estado da técnica, para a gente não ficar variando entre uma tela e outra o tempo inteiro, né? Então, e obviamente com todo o conhecimento adquirido ao longo da vida acadêmica. Uma curiosidade é que o NPI admite examinadores somente com, no mínimo, mestrado. Tá? Outros escritórios no mundo ainda admitem examinadores com graduação nas áreas tecnológicas específicas. Qual é a relevância, então, do tema patentes de química, né? O último relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, se a gente compilar todas as áreas principais que envolvem invenções que tratam somente de química, ou seja, a invenção principal é química, estão destacadas aqui, desde a química orgânica fina, biotecnologia, farmacêutica, química de alimentos, o somatório dá em torno de 1/4 das patentes mundiais depositadas no ano passado, 2019, eu acho que esse aqui se refere. Tá? Então, essa é uma relevância. Outra questão que eu achei interessante também nesse relatório é que as mulheres, eles fizeram uma distinção aqui entre inventores e inventoras, né? Então, as mulheres em 2020 ainda estão num grau abaixo de 50%, que seria o ideal, né? Então, entretanto, as áreas que têm maior número de mulheres inventoras, as 8 primeiras áreas, são todas vinculadas à química. Eu achei bem interessante essa colaboração que tem do público feminino como inventora, principalmente nas áreas de química. Isso a gente acaba vendo nos cursos de graduação. Existem muitas mulheres trabalhando com química, né? Então, as 8 primeiras, apesar de que a biotecnologia, que é a mais alta ainda não chega nem a 30%. O ideal seria em torno de 50% para ser uma divisão igualitária, né? Em alguns países, esse valor de 25%, quando a gente pensa em conceitos de química, em patentes que envolvem algum conceito químico, esses valores chegam a 60%, 70% dos pedidos de patentes. Vocês vão ver aqui que o INPI do Brasil chega em torno de 50% esse valor, até pela divisão as divisões técnicas, elas são divididas entre áreas específicas de acordo com as tecnologias, e a metade delas lida com química.
Então, a filosofia do sistema nada mais é do que monopólio privado versus interesse público na reprodução de invenções. Tá? E aí, nesse contexto, como eu já havia falado, a gente precisa de uma pessoa que faça o intermédio justo para concessão ou não dos pedidos. E esse seria o examinador de patentes. Tá? O examinador de patentes no Brasil, ele tem 3 anos de formação. Tá? Ele tem um curso inicial de 4 a 5 meses, e aí depois mais 2 anos e meio de estágio probatório, que ele passa por uma mentoria de um examinador mais antigo. Esse processo é muito parecido no mundo inteiro, até ele ter... porque o examinador de patentes chega sempre com muita carga técnico-científica, mas com quase nada de conhecimento jurídico na área. E a gente vai ver que o conhecimento jurídico faz toda a diferença na concessão ou não de um pedido de patente. Muitas vezes a gente encontra pedidos de patentes da área de química que tem potencial, mas por alguma natureza formal ou jurídica, ele não vai à frente. Tá? Quais são as características necessárias, né? E essas características são destacadas pelo Escritório Europeu de Patentes. A primeira delas, obviamente, conhecimento científico, né? O ideal é que um examinador de patentes de uma área tecnológica seja formado naquela área tecnológica, a melhor pessoa para analisar aquele pedido de forma geral. Que essa pessoa tenha uma capacidade analítica, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que capacidade analítica é essa, de entender a invenção. Isso é crucial, né? E quando a gente fala que o examinador tem que entender a invenção, a gente já emite o recado para os inventores, que as invenções sejam mais detalhadas possível. E o que a gente geralmente adquire depois de entrar no escritório, que é o conhecimento dos aspectos legais, né? Que tem uma natureza bem específica, como eu havia falado. Tá? Então, essas são as qualidades que o escritório europeu indica para bons examinadores de patentes. Uma curiosidade é que, ao longo da história, a gente teve vários examinadores de patentes bem famosos, né? O mais famoso deles, provavelmente, foi o Einstein, que trabalhou durante 8 anos no escritório suíço, né, de patentes, depositou alguns pedidos de patentes, inclusive um refrigerador, que foi concedido em 1930, né? Thomas Jefferson foi examinador de patentes nos Estados Unidos. No Brasil, o próprio Dom Pedro II, logo no início do sistema patentário brasileiro, tinha curiosidade e se dirigia ao escritório para dar uma olhada nas novas invenções. Tá? Essa é uma curiosidade que eu achei interessante trazer. Então, qual é o papel do examinador dentro desse universo técnico-jurídico? Basicamente 2. Um deles é conceder as patentes válidas, né? E o outro é como agir como um advogado público. É esse o papel dele, juridicamente. Tá? Então, em concedendo patentes válidas, ele precisa fazer objeções apropriadas, ou seja, reduções de escopo, mais comum é isso, né? Discussões com o inventor ao longo da primeira instância, que é como é o trabalho, né? Na primeira instância, a gente tem que lembrar que na área de patentes, a gente tem primeira e segunda instância administrativa. Então, se você recebe uma recusa inicial da sua invenção, você tem direito a entrar com um recurso, e aí o recurso é através de um colegiado. Aí já são 3 examinadores que fazem a revisão daquela primeira decisão. Tá? Rejeitar somente o razoável, então fazer uma análise, e aí precisa um conhecimento muito bom na área específica para saber o que seria muito genérico e o que é de fato específico daquela invenção, e ajudar o inventor a identificar o patenteável. Tá? Isso ao longo do exame ocorre muitas vezes. Tá? Muitas vezes o inventor vem com um grupo muito grande de invenções e só algumas delas são patenteáveis, e ao longo do exame essa redução do escopo ocorre, e mesmo assim o inventor, mesmo com essa redução, chega a um pedido de patente concedido, a uma patente concedida, que pode chegar até o mercado. Em agindo como advogado público, a ideia é do examinador garantir o desenvolvimento de um banco de patente claro e completo, e esse é um dos principais frutos de um sistema patentário sólido, que é gerar um grupo de documentações que falam sobre as tecnologias, porque quando a gente fala de exame de patentes, a gente fala de um crivo, de uma análise muito rigorosa, então a gente vai gerando patentes concedidas ao longo do tempo e patentes que não foram concedidas.
abrindo essa janela no tempo, a gente consegue entender qual é a evolução de uma certa tecnologia. Tá? Ser colaborativo, essa questão aqui, ela vale tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? A gente tem muito intercâmbio com escritórios internacionais, e servir como um juiz a respeito da patenteabilidade. Né? Na primeira instância, você é um primeiro juiz, você dá o seu primeiro parecer, e como eu falei, esse parecer, se for negativo, pode ser indagado numa segunda instância, e inclusive depois judicialmente. Então, toda a natureza da análise é uma natureza química, obviamente, quando a gente trata de invenções químicas, mas é uma natureza jurídica pautada na Constituição de 88. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, eu criei esse slide aqui para fazer uma analogia com a justiça, o que a gente teria é o seguinte: o criador do caso, ou seja, da invenção, pode ser um químico. Aqui a gente tem um químico, que é o inventor, né, que a gente espera que muitos dos que estejam assistindo virem grandes inventores na área química. Né? A gente, depois que o inventor deposita no INPI, a gente teria um promotor da justiça, que seria quem indagaria, quem acusaria, que aqui no caso seria o examinador do INPI. E esse promotor, num primeiro momento, ele indaga e depois ele mesmo vira juiz. Então, o examinador do INPI trabalha como promotor e como juiz já na primeira instância. Isso aqui fazendo, obviamente, uma analogia, né? Não é o juiz aquele da última instância possível. E o advogado de defesa seria o procurador, o consultor, que esse inventor escolheu para trabalhar em conjunto com ele. Né? Nesse caso aqui, poderíamos ter o exemplo da Leila, que trabalha como consultora para colaborar com o inventor para ter o melhor produto final, ou seja, uma patente concedida. Então, essas seriam as possibilidades quando a gente faz uma analogia dos inventores, dos examinadores, dos consultores, dos procuradores com a justiça em si. Então, a gente tem essa analogia ampla para dizer que o químico pode trabalhar em todos os setores dentro dessa discussão. E eu acho que a ideia é essa, a ideia é passar que existe uma dinâmica no sistema patentário, que é essa dinâmica da discussão do pedido. A riqueza que existe de discussões técnicas dentro dos pedidos de patente é muito grande. Então, como eu falei para vocês, a gente no Brasil, nós somos 21, no INPI Brasil, nós somos 21 divisões técnicas, 332 examinadores, esse número eu não sei se está exatamente correto, mas é em torno disso. Tá? 10 das 21 envolvem química. Tá? Então, desses 332 examinadores, 154 deles, ou seja, quase a metade, são químicos industriais, que é o meu caso, engenheiros químicos, farmacêuticos e biólogos. Tá? E ainda tem 3 divisões técnicas, além dessas 10 que envolvem diretamente química, que tem alguns setores específicos, como alimentos, metalurgia e a divisão de PCT, que é dos pedidos internacionais, da tramitação internacional. Tá? Então, o trabalho, ele se caracteriza, como eu falei, numa natureza técnico-jurídica e também numa natureza, às vezes, formal. Né? Então, algumas coisas são, de fato, mais burocráticas, que é uma espécie de um checklist, né? Mas característica específica de alguém que vai conceder um direito, esse direito tem que ser muito bem concedido. Então, o trabalho, de maneira geral, a primeira coisa que a gente faz é ler e entender a invenção, e aí, obviamente, o químico, como a gente está falando de química, né, precisa ser formado naquela área específica, né, para entender bem a invenção, classificar o pedido, e aí a gente divide esse pedido em áreas tecnológicas específicas, para que exatamente quando ele for feito o pedido de exame, ele chegue na mão do melhor examinador possível. Tá? Determinar se existe suficiência descritiva, essa é uma questão importantíssima, muitas vezes os inventores, ainda a gente ouve o inventor nacional questionando se ele deve apresentar a invenção ao depositar uma patente, e é exatamente essa a ideia do sistema, e não o contrário, né? O contrário seria um segredo industrial. Determinar o escopo das reivindicações, aí fica uma dica aqui, todo pedido de patente, o interessante é começar lendo pelas reivindicações, a gente primeiro tem que saber o que o inventor quer, tá? Fazer uma busca no estado da técnica, essa tarefa é uma das tarefas mais rebuscadas, né, dentro do exame, e é importante o próprio inventor também fazer essa busca e ser bom de busca, para que ele não esteja reinventando a roda. Tá?
Determinar a patenteabilidade, aí a decisão em si, essa decisão geralmente ela ocorre de 2 a 3 exames no debate com o inventor. Redigir o parecer, e aí tem algumas especificidades dos pareceres, né, uma natureza de leitura do parecer e das normas da lei, que também é importante o inventor conhecer. Responder de forma completa as manifestações, então toda e qualquer manifestação, tanto do inventor quanto de terceiro, elas devem ser debatidas. Tá? E aí garantir todos os procedimentos formais, como eu falei. Existe uma série de procedimentos formais que são importantes. Julgar recursos administrativos, aí já são segunda instância. Atuar como assistente técnico em ações judiciais, eu já trabalhei dessa forma, né? Então, quando a gente tem uma patente concedida que terceiro judicialmente indaga se ela merece ou não, aquela patente é merecida ou não, ele pode ir à justiça. Pode também ir à justiça para reversão de uma negativa, tá? Então, existem essas possibilidades. E, no caso das regionais, a gente trabalha muito com a disseminação do conhecimento da área, na área de PI, tá? Então, também é uma possibilidade, que é isso que eu estou fazendo aqui, que é a gente trabalhar divulgando o conhecimento de propriedade intelectual. Então, aquela coisa que acontece, eu acho que com todos os químicos, os familiares, os amigos, quando a gente fala que a gente vai se formar em química, né, fazem todos os tipos de perguntas de todas as áreas científicas. Então, a gente tem que ser um pouco meio químico e meio ninja. Quando a gente vai para a NPI, isso só aumenta, né? Então, as pessoas acham que você conhece toda e qualquer inovação tecnológica porque você trabalha na NPI. Isso não é exatamente uma verdade, porque a gente trabalha com áreas muito específicas. A minha área é a área de fármacos, e dentro da área de fármacos é uma área muito específica, que é principalmente câncer e doenças virais, tá? Então, eu achei engraçado aqui usar isso aqui, porque me chamou muita atenção, que é mais ou menos o que ocorre na carreira de qualquer químico. E no INPI isso aumenta um pouco. Então, a gente tem todo tipo de natureza de invenções químicas que podem chegar até o inventor, que passam por todas as áreas que a gente vê durante a graduação e mesmo após graduação. E o mais importante é a gente identificar na invenção qual dessas áreas é a primordial para avaliação, para a gente distribuir para o melhor examinador possível. Tá? Esse critério é muito importante logo no início, para que a gente tenha um exame mais bem feito possível. Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos as áreas divididas, daquelas 10 que eu falei para vocês, nós temos a área de têxteis específica, uma área específica com 15 examinadores, todas elas têm em torno de 15 examinadores. Área de farmácia 1, área de farmácia 2, que é a minha área, polímeros e correlatos, química inorgânica, alimentos, plantas e correlatos, bioquímica e correlatos, biologia molecular e correlatos, agroquímica e correlatos, petróleo e engenharia química de modo geral. Então, é bem distribuído, né? E, obviamente, cada uma delas tem químicos específicos com mestrados específicos nas áreas relacionadas. Quando a gente pega uma tag cloud de classificação de algumas divisões, a gente vê claramente quais são essas divisões. Por exemplo, aqui são a 61K, uma classificação de composições farmacêuticas, vinculada a compostos heterocíclicos, que a maioria dos fármacos são compostos heterocíclicos, então a gente sabe que é uma área de fármaco. Aqui também, aqui já é uma área de processo químico. Então, acho que em cada divisão tem esse tag cloud, e ele muda ao longo do tempo. A gente já teve reposições de áreas tecnológicas, novas distribuições, de acordo com a dinâmica e o crescimento de certas áreas técnico-científicas. E a gente acaba fazendo reciclagens também internas, para que a gente, depois que entra no NPI, se afasta muito da academia, né? Então, a gente tem que fazer algumas reciclagens em certas áreas. Inteligência artificial tem sido uma delas ultimamente. Então, classificar um pedido, acho que já foi dito aqui no curso, né? Qual é a intenção e qual é o mérito em classificar um pedido, a necessidade de classificar um pedido. Então, nós temos aqui um exemplo, por exemplo, se você coloca lepra, uma doença, numa base de dados, entre título e resumo, você encontra 340 resultados, 95 resultados. Agora, quando você usa classificação internacional, bem classificado, você abarca quase todos os documentos que estão ali, provavelmente todos os documentos, a não ser que tenha algum mal classificado. Então, é uma diferença muito grande
quando você classifica bem. Essa classificação eu também deixo o recado para os futuros inventores, que eu acho interessante classificar bem também as suas invenções, porque em classificando bem a gente tem uma ideia de que campo tecnológico a gente está trabalhando, então a nossa busca prévia antes do depósito fica melhor também. A classificação, obviamente, hoje em dia, tem a necessidade principal, porque muitas línguas não identificáveis no nosso alfabeto, como as línguas orientais, tem hoje em torno de mais de 50% dos pedidos depositados, que é o caso de pedidos coreanos, japoneses e chineses, né? Aqui também no mesmo relatório, como curiosidade. Então, vocês vejam aqui as patentes concedidas em 2020. A China com 530 mil, Japão 179 mil, Coreia 134 mil, Estados Unidos ali no meio, com 351. Na verdade, as concedidas, isso até passa um valor de 55%. Então, a gente tem que, quando a gente faz uma busca, a gente tem que saber que existem também esses documentos e, por classificação, a gente os encontra mais fácil. Então, tem todo um processo de classificação prévia feito quando vocês depositam um pedido de patente. Aqui os símbolos específicos, algumas áreas específicas de cada divisão. Então, na têxtil, da área de têxtil, a gente encontra corantes, tintas, resinas e adesivos, óleos animais e vegetais, né? A fabricação em si, também de papel e celulose. Então, são áreas bem específicas que tem geralmente um examinador que já trabalhou com aquela área específica. Aqui a direção de petróleo, então tem processos químicos e físicos, só para processos. A divisão de polímeros, que aí trata, obviamente, de compostos macromoleculares, orgânicos, o processamento de matérias plásticas, então tem algumas especificidades. A de inorgânica, que é uma área que se estende muito, tem o maior número de classificações, né, porque cabem todos os processos ali que envolvem a área inorgânica. Pode ser de maneira bem genérica, como processamento de madeira, materiais metálicos, couro, até coisas mais específicas, né? Então, também é uma área, uma divisão muito grande dentro do NPI. E a de fármacos, que é a que eu trabalho, elas são separadas pelas patologias, né? Elas poderiam muito bem, já foram uma divisão única, mas hoje em dia elas são separadas por patologias. Quando a gente separa por patologia, a gente acaba encontrando compostos muito próximos na técnica para as mesmas patologias. Então, a gente tem essa capacidade de identificar já certos compostos que se repetem e facilita muito na nossa busca e na análise, obviamente. Então, aqui as divisões, como falei para vocês, entre as divisões de fármacos, eu trabalho na divisão 2, né? Então, nós somos separados por patologias e não pelos compostos em si. Depois da classificação, a principal tarefa que a gente tem é a identificação da invenção, porque muitas vezes os inventores depositam descobertas, e a gente sabe que pela lei brasileira uma descoberta não é patenteável. Então, a gente tem que ver se essa descoberta, se ali dentro do relatório descritivo a gente pode ainda mudar a natureza da reivindicação, e se tem uma invenção, tá? Isso é bem comum. E muitas vezes a descoberta é o primeiro passo para a gente chegar até a invenção. Tá? Isso é muito comum na área química, né? Então, as invenções são patenteáveis, mas as descobertas não. Um caso bem específico foi o caso do velcro, né? Na década de 50, onde o inventor percebeu a capacidade do carrapicho se prender às roupas, ao material dos tecidos, e a partir daí investigou a natureza do carrapicho, em termos micromoleculares, né, e desenvolveu o velcro. E aí, obviamente, desenvolveu a marca, né. Hoje nós chamamos tudo de velcro, mas é esse passo. A partir de uma descoberta, ele chegou numa invenção. Esse é o passo mais comum. Mas o carrapicho em si, ele não poderia depositar, que é um material constituinte da natureza, né? Isso não cabe no patenteamento, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas o velcro, que aí foi desenvolvido através de uma capacidade de desenvolvimento de polímeros específico, foi a invenção criada. Em alguns casos, esse procedimento, essas descobertas, acabam fazendo com que o processo para descobrir a substância sejam tão importantes quanto a substância em si. Por exemplo, Jokichi Takamine, ele foi o primeiro a isolar a adrenalina. Era um composto muito difícil de ser isolado.
E esse isolamento da adrenalina gerou muito questionamento sobre se ele tinha direito à molécula em si. Hoje no Brasil a gente não permite isso, mas o processo era tão rebuscado e tão específico para isolamento da adrenalina que o processo durou 20 anos e teve seu mérito, né? O processo da extração do composto. Isso aconteceu também na Alemanha com a antamanida, né? O isolamento. Então a gente lembra, as matérias naturais não são patenteáveis, porque elas já existem na natureza, mas processos de isolamento e extração são. E muitas vezes eles são patentes muito importantes para o desenvolvimento tecnológico. Então, na identificação ainda da invenção, a gente vai ver uma série de proibições, né, dentro da lei brasileira. A principal delas, além de materiais biológicos encontrados na natureza, eu gosto de citar na nossa área específica farmacêutica, técnicas e métodos operatórios, como métodos terapêuticos, não são patenteáveis. Então, quando a gente tem um segundo uso médico de uma substância, a gente tem uma outra maneira de reivindicá-los, que não a técnica em si. Então, isso tem que ser tanto identificado pelo examinador, mas principalmente tem que ser de conhecimento dos inventores. Tá? No artigo 18, nós temos também outras matérias que não são patenteáveis, né? Que também é muito importante ser conhecido pelo inventor, para que ele não deposite algo que simplesmente, com um parecer, o INPI diga, não, isso simplesmente não é patenteável, então, essa identificação. E a área química, né, o maior desafio ao longo do estudo do pedido, identificar, por exemplo, quando a gente trabalha com fórmulas Marcuse, que já foi citado aqui no curso, né, quais são os compostos de fato importantes ali? São sais, são ésteres, são éteres desses compostos? Eles são naturais, não são? Seleção de compostos, isso claramente, polimorfismo, é uma tendência atual, isso claramente só é identificado por alguém que seja da área, de fazer essa distinção. Tá? Então eu tenho alguns casos bem específicos, assim, quando a gente trata de um composto químico específico, por exemplo, essa aqui é a reivindicação da patente do Prilosec, que é uma patente que tem uma Marcuse, uma fórmula Marcuse, mas na verdade a substância que está por trás é essa específica aqui. Então essa capacidade de identificar a invenção dentro de uma possibilidade infinita de compostos químicos, isso é típico da natureza patentária na área de química, é importantíssimo para fazer uma boa busca, né? Então, na verdade, o Prilosec é uma composição específica do omeprazol, assim como acontece com vários outros compostos. A gente tem a questão da nomenclatura usual, da nomenclatura oficial também, que tem que ser conhecida pelo examinador, para ele não perder nada na busca. Isso também é importante para o inventor, né? Então, a gente tem N possibilidades, desde o princípio ativo inicial até todas as possibilidades de composições com esses princípios ativos na área químico-farmacêutica. Tá? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Quando a gente fala de composição, então, a gente tem as formulações, as formas físicas, as combinações, cada uma com uma natureza específica. Como eu falei para vocês, a química tem uma especificidade de ter uma diretriz própria. Então, nessa diretriz do NPI, que é de 2017, 2016, tem todas as especificidades que regulam, todas essas diretrizes que regulam as áreas específicas de química, composto, composição. Isso é muito importante, tanto o inventor quanto o examinador. O examinador é obrigado a saber, né? O inventor é interessante que saiba, na hora de fazer o depósito, o melhor possível, né? Então, aqui, por exemplo, combinações. Geralmente o que é avaliado é um efeito sinérgico, porque aí a gente está tratando de duas substâncias ativas, né? E aí a gente analisa o efeito sinérgico específico, isso tem que ser demonstrado. Processo químico é um tipo de pedido mais comum, né? Então o processo tem que ser novo, e aí para ser novo basta que uma das etapas seja nova, né? O mais comum também que a gente encontra são novos usos na área farmacêutica, né? Que também tem uma especificidade. E o inventor muitas vezes não identifica que ele tenha o potencial de um novo uso. O caso mais específico, ou mais conhecido, é o Viagra, né? Foi um caso de sucesso de novo uso médico, de um segundo uso médico. Nessa identificação da invenção, então, a gente tem o estado da técnica, a invenção, né? O revelado,
o reivindicado e o exemplificado, né? E durante o exame o que vai acontecer é uma transição entre essas três esferas para a gente saber qual é o escopo. Isso, obviamente, vai depender do estado da técnica. Então, uma boa busca, tanto pelo inventor como pelo examinador, é que vai definir qual o melhor estado da técnica e qual a melhor maneira de conceder aquela patente. Tá? O estado da técnica já foi citado aqui durante o curso, né? O que é o estado da técnica, né? Tudo que é constituído de matéria que se tornou acessível ao público antes da data do pedido. Então, e é importantíssimo o inventor conhecer o estado da técnica. Por que é importante a gente ter o examinador na área tecnológica? Para a gente não fazer uma avaliação de estado da técnica muito distante do que exatamente ele é. Isso é muito comum, é muito possível de acontecer quando a gente não tem um examinador que é da área específica. A busca em si, que é uma das tarefas mais pesadas, digamos assim, né? Aquela tarefa que a gente não termina, a gente só... tem gente que diz que a gente cansa de buscar quando a gente chega ao documento, porque a gente sempre dorme pensando que a gente poderia ter achado um documento melhor, mas muitas vezes é porque a invenção é muito nova mesmo. Tá? E aí, para fazer uma boa busca, a gente identifica muito bem a invenção, tem que usar muito bem as palavras-chave, para nos bancos de patente a gente não perder nada, e os códigos de classificação. Tá? Outra avaliação que se faz é de unidade de invenção. Né? A gente tem que ter somente uma invenção, não mais de uma, dentro de um pedido de patente. Isso também é avaliado. Tá? E a suficiência descritiva, como eu já tinha falado, que é muito importante. Muitas vezes pedidos de patente não têm suficiência descritiva no relatório descritivo. E aí a gente vai lembrar que como a gente tem uma data marco, não pode ser reescrito aquele documento, você teria que depositar um novo documento. Então essa é uma questão que tem que ser sempre lembrada pelo inventor. Tá? E aí na análise a gente faz uma análise de novidade, que obviamente na área de química é importante a gente ter certeza que a gente fez uma busca completa. Né? E depois a gente faz uma análise de atividade inventiva, que é a análise mais subjetiva, mais apurada, que é para saber se aquela invenção, além de nova, ela seria deduzida por um técnico no assunto, a partir do que já existe. Ou seja, a gente chama ela não pode ser óbvia. Né? Obviamente, com perdão da redundância, esse óbvio, ele cabe subjetividade, de acordo com o afunilamento daquela tecnologia, mas é aí que está a riqueza do debate entre o examinador e o inventor. Então, o que a gente se questiona geralmente para fazer a avaliação disso é qual é o problema do estado da técnica, qual é a solução que o inventor propôs e se essa solução seria óbvia para um técnico no assunto. Eu tenho um exemplo aqui, mas eu acho que agora a gente pode passar de atividade inventiva. E quem é esse técnico no assunto? É uma pessoa hipotética, né? O técnico no assunto é uma pessoa que detém conhecimentos medianos sobre aquela matéria. Não pode ser o inventor, né? Senão a gente simplesmente recebe a informação do inventor e deduz a invenção dele. Então tem que ser alguém que tenha conhecimentos médios naquela área específica. Ele tem que estar ligado à natureza da técnica da invenção, no meu caso, química industrial, trabalhando com mestrado em fármacos, então um certo conhecimento na área. E esse conhecimento pode ser teórico quanto prático. Tá? Então, o que deve ser evitado num bom examinador de patentes é, primeiro, explicar a invenção. Né? Deve se evitar a explicação da invenção a partir de ter recebido a própria invenção. Eu tenho que olhar para trás do que já existe. Né? Então, eu não posso fazer essa análise em retrospecto. Tá? Eu não posso confundir inventor com técnico no assunto. Né? E também, muitas vezes, não posso confundir o científico com o tecnológico. Quando a gente está falando de uma invenção química, ela vai ser sempre explicada. Se ela ocorreu, se a reação ocorreu, se o efeito ocorreu no organismo, ela é explicável. Mas não quer dizer que antes do depósito daquele pedido, aquilo ali seria dedutível. Suficiência descritiva eu já havia falado, então ela deve ser protegida descrita de maneira suficiente para ser protegida, né? E quão detalhada deve ser uma invenção, isso depende de cada área. Tá? Mas geralmente os exemplos falam muito sobre a invenção, aquilo foi exatamente desenvolvido.
Isso claramente depende do que a gente encontra como estado da técnica, se é muito próximo, se é mais distante. Então, aqui tem um exemplo geral de um documento de patente, onde descreve metodologia, apresenta exemplos, apresenta os resultados. Na minha área específica farmacêutica, os resultados são importantíssimos, porque muitas vezes são eles que fazem diferir, em termos de atividade inventiva, a invenção do que já existe. As reivindicações têm especificidades que todo inventor deve conhecer, para não errar na hora de redigir uma reivindicação. Então, no Brasil, a gente trabalha com o termo caracterizado por, onde no preâmbulo ele assinala o que já existe, e depois do caracterizado por, a gente vem com as características da invenção reivindicada. Algumas características como compreende versus consiste, então, quando consiste, só contém aqueles elementos químicos, aquela composição, aqueles recipientes. Quando compreende, pode compreender outras coisas. Temos a questão do artigo 32, que é não poder, depois do requerimento de exame, modificar as reivindicações, como eu já havia citado. E o que mais, para finalizar aqui, o que mais um químico, um químico industrial, uma pessoa formada na área de química, faz no NPI? São N possibilidades, treinamentos, visitas técnicas no Brasil e no exterior. Então, a gente faz treinamentos tanto técnicos quanto jurídicos, que podem ser no Brasil ou no exterior, para manter essa atualização. Uma série de projetos, eu já trabalhei em projetos com o CNPq e com a CAPES, no auxílio de buscas de anterioridades, com o BNDES, no auxílio dos projetos que precisavam do examinador de patentes para fazer uma busca do estado da técnica, para o BNDES não conceder certos recursos para tecnologias que às vezes são ultrapassadas. Patentes verdes, que é um caso de sucesso no Brasil, de exames prioritários de patentes que envolvem tecnologias verdes, a maioria delas envolvendo química. Trabalhar com diretrizes de exame, e essas diretrizes são o tempo inteiro dinâmicas, elas vão sendo sempre renovadas, de biotecnologia foi renovado ano passado. Na divisão de recursos, como eu falei para vocês, que é a segunda instância, tem alguns colegas que trabalham aqui em Florianópolis com segunda instância. Ações judiciais, como assistente técnico, já trabalhei também, quando o juiz, já depois da fase administrativa, solicita que o NPI dê uma opinião. Atendimento direto ao inventor, que aí é, no caso, em Florianópolis, ali no centro, no escritório mesmo, a gente pode receber os inventores. E a disseminação da API, que é o caso aqui que eu estou fazendo nessa palestra, apresentando um pouco do trabalho do examinador. E outros tipos de palestras também específicas, às vezes em áreas muito específicas. O que mais ainda? O INPI tem muitos químicos na academia, e aí é para fazer pesquisa mesmo na área, como orientadores. O INPI tem uma academia cada vez mais forte. A última iniciativa da academia foi o Prêmio PI nas escolas. E no ano passado, já retrasado agora, o INPI criou um observatório de tecnologias relacionadas ao Covid. Então, fez todo um levantamento das tecnologias, desde máscaras até medicamentos, até vacinas, para deixar à disposição do público geral, principalmente do empresariado, que quisesse investir para tentar solucionar o problema da pandemia. Então, esse trabalho foi feito com 3 examinadores de patentes, mais 3 pessoas da academia. É um trabalho muito, muito interessante, muito importante que o INPI desempenhou, que também é feito por profissionais da área de química. Eu acho que era isso que eu tinha. Eu agradeço a oportunidade. Espero ter falado um pouco, assim, esclarecido alguma coisa sobre o trabalho do químico. E espero que quem esteja me assistindo aqui, vire ou inventor, ou consultor, ou mesmo examinador de patentes, porque isso vai ser um indicativo que a gente está melhorando a área de inovação no Brasil. Obrigado.